Oi, dona Marta, Deus abençoe. Irmã Marta, Deus abençoe a sua vida. Que bom vê-la aqui, a primeira a chegar. Deus te abençoe, abençoe a sua família. Hoje nós vamos falar a palavra que se baseia no nosso texto, está em Eclesiastes capítulo 3, do 1 ao 8, mas estaremos também fazendo um panorama rápido no livro de Eclesiastes, que a gente possa entender o propósito desse livro, a sua aplicação em nossas vidas hoje. Isso é uma coisa muito importante, porque nenhum livro da Bíblia ele está ali à toa, está ali sem algum propósito. Tudo na vida tem um propósito. Tudo na vida tem uma razão. Nós temos uma razão de estarmos aqui. A nossa vida tem um propósito. A sua vida, Lau, a sua vida, Marta, tem um propósito debaixo do sol. Para tudo tem um tempo determinado. Para todas as coisas existe uma razão de ser. Mesmo que às vezes a gente não entenda por que a gente está aqui, né? Que a gente fique com algumas crises existenciais que são próprias do ser humano, mas que a gente pode buscar em Deus essa razão. Olá, Aline, saudade de você aqui, seja bem-vinda. Não esquece de se manifestar, qualquer um dos irmãos, né? Quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Eu vou estar lendo o livro hoje de Eclesiastes. O texto baseia-se em Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 8. Oi, Cátia Evaristo, Deus te abençoe, irmã. Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 8. Mas antes vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por essa noite maravilhosa, te agradecemos porque o Senhor é bom. E é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom. O Senhor tem sido bom apesar da nossa infidelidade. O Senhor tem sido bom apesar dos nossos erros. E o Senhor tem sido misericordioso porque cremos no Teu nome. Cremos, Senhor, que estamos vivendo aqui, Senhor, com um propósito. Nós temos um propósito escrito por Ti. Nós temos um propósito aqui, Senhor. Não estamos aqui à toa. Não estamos aqui por algum motivo ou por acaso. Mas estamos aqui com um propósito determinado. Senhor, te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Sê com essa palavra, Senhor, e que nossos irmãos estejam conosco, Senhor, nessa live, podendo participar dessa maravilha que é a palavra de Deus e a sua riqueza profunda, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estive meditando nesse livro de Eclesiastes e esse livro tem muito a nos ensinar, né? E nós vamos estar fazendo um pequeno panorama, tá? Ou seja, nós vamos falar do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e a gente vai discorrendo o livro de Eclesiastes, mas com foco nesse capítulo 3, tá bom? Vamos ler? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder.
tempo de guardar e tempo de deitar fora, de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempos de guerra e tempo de paz. Gleidson, a paz aos irmãos que chegaram agora, Eclesiastes capítulo 3, de 1 a 8. Mas antes eu queria, como eu falei no início, dar um panorama nesse livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi atribuído ao rei Salomão, mas alguns estudiosos atribuem-no ao rei Ezequias, mas há bastante controvérsia em relação a isso. Mas o que aconteceu provavelmente, tá, é que o livro foi de autoria de Salomão e a sua edição para leitura foi através do rei Ezequias. Provavelmente o livro de Eclesiastes ele ficou guardado durante um tempo, durante alguns anos. E alguns anos mais tarde ele foi posto para a leitura do povo, para a meditação do povo. Primeiramente, poderíamos dizer que o autor era um exímio observador. Abra lá Eclesiastes capítulo 1, versículo 14, e você vai ver do que eu estou falando. Eclesiastes 1, versículo 14. Olha o que ele diz. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Primeira coisa que Salomão fez na sua sabedoria foi observar todas as coisas que estavam à sua volta. Ele olhou todas as coisas, observou e começou a meditar, a estudar todas essas coisas. Mas o autor, o rei Salomão, ele foi além. Ele não apenas observou, né? Mas o rei fez mais do que isso. Em sua busca por respostas existenciais, o rei Salomão não apenas observa as coisas, mas busca empiricamente essas respostas. Ou seja, ele faz experiências, ele experimenta o que antes eram apenas observações. Ele procura conhecer a sabedoria, a loucura e também a insensatez. Olha lá, Eclesiastes 1, 17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, que é insensatez. E vim saber que também isto é correr atrás do vento. O que ele diz aqui? Olha só, versículo 18. Porque há muita sabedoria, há muito enfado. Quem aumenta a ciência, aumenta a sua tristeza. O que ele diz sobre isso? Tá? O autor, ele faz uma pesquisa acurada. O que ele faz? Ele pega todas as realidades do ser humano e nós vamos buscar elas aqui, nós vamos falar sobre elas aqui. Ele pega toda o que está em volta, né? O que o ser humano, o que consiste na vida do ser humano, e explora isso ao máximo. E ele começa a experimentar essas coisas. O autor do livro de Eclesiastes, ele faz uma experiência consigo mesmo. Ele pega a sua vida, ele pega a sua existência e leva a estes experimentos. Né? Ele faz uma descoberta, como nós dizemos. O excesso de sabedoria é sinônimo de solidão.
Eu não vou nem entrar, isso aí é um tema para outra conversa. Mas agora eu queria conversar com você sobre a própria experiência em si. O que ele fez, qual foi a razão que levou a ele fazer essa experiência. Então, ele busca, primeiro, o que Salomão fez. Ele começou a experimentar as coisas que o ser humano busca, para ver se nelas existia sentido, para ver se nessas coisas existiam alguma razão, algum sentido de vida nisso. Então o autor, ele começa a pesquisar sobre o que nós buscamos. E o que nós buscamos? Amor, saúde, dinheiro. São essas coisas que nós queremos. Quem não quer? Quem não quer viver de forma prazerosa? Quem não quer ter realização no seu trabalho? Então ele vai buscar nessas coisas e começa a fazer uma pesquisa sobre todos esses temas. Salomão, ele tenta buscar primeiro nos prazeres e conquistas o sentido da vida. Salomão, aqui no capítulo 2, do verso 1 a 11, diz assim: disse comigo, vamos, eu provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isto é vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Ou seja, ele caiu na gandaia. A verdade é que Salomão aqui, ele cai na gandaia, irmãos. Por quê? Primeiro, ele se entrega ao vinho. Mas como é que ele diz que se entrega ao vinho? Ele se entrega ao vinho, resolvi no meu coração, versículo 3, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria. Ou seja, ele começou a testar até que ponto ele bebia o vinho, mas com sabedoria, né? com responsabilidade, digamos assim. Então, depois ele fala assim, empreendi, versículo 4, grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Ele, além de buscar os prazeres, deixa eu fazer um negócio aqui que eu acho que eu esqueci de fazer hoje. Rapidinho, irmãos. Vou silenciei aqui as notificações, porque senão vai ficar fazendo barulho aí. Bom, voltando ao raciocínio. O que acontece? Ele buscou essas coisas, ele buscou na vida dele, primeiramente, os prazeres da carne. Ele, o próprio Salomão, ele experimentou, ele quis experimentar os prazeres da carne. E qual a conclusão que ele chegou? Os prazeres da carne são vaidade do coração. Os prazeres da carne são loucura. Os prazeres da carne são canseira. Porque os prazeres da carne
fazem com que você queira mais prazer da carne. O prazer da carne é viciante. Então, o vinho é viciante, né? Ele experimentou no limite os prazeres da carne. Vide as 1000 mulheres que ele teve. 700 esposas, 300 amantes, 300 concubinas. Você acha que isso não é experimentar o limite, os prazeres da carne? Tem um cantor aí, meio bobão, que disse que já teve 5.000 mulheres, já se relacionou com 5.000 mulheres. Relacionar com 5.000 mulheres é fácil, eu quero ver sustentar 1.000. Igual Salomão sustentava. Salomão sustentou 1.000 mulheres, 700 esposas e 300, eu estou aumentando o número de concubinas do Salomão, eram 300. Eu ia falar só eram 300, não eram 500, mas só não cabe na realidade 300 concubinas. É gente para chuchu, né? Então, o que acontece? Ele primeiro provou ele provou o prazer em sua totalidade. E viu que todo esse prazer que ele provou, e viu que todas essas coisas que ele experimentou, todas essas coisas que ele construiu em prol do seu nome e todas as conquistas, era muita vaidade, era enfado, era canseira. Então, ele foi para um outro lado. Primeiro ele experimentou esse lado. Depois ele começou a meditar nas coisas e buscar sabedoria. O Leidson falou que era muita pensão, né? Já pensou, rapaz? Quanta pensão, quanta mulher separada, quanta mulher com problema e tudo mais. Muita pensão alimentícia, né, Gleidson? Se eu pudesse dar um clique no seu comentário, dava um joinha, gostei. Então, o que acontece? Ele partiu para um outro lado. Aí Salomão, não que deixou os prazeres, mas que talvez simultaneamente começou a meditar mais nas coisas e buscar o conhecimento. Ele já era sábio, a sabedoria foi dada por Deus, ele foi buscar conhecimento. Ele teve acesso a livros, ele teve acesso a sábios, ele teve acesso a conhecimento, ele teve acesso a bastante literatura da época, ele pesquisou, ele estudou sobre tudo. Ele analisou aqui no versículo, a partir do versículo 12, ele analisa o que é sabedoria e o que é a insensatez, o que é a estultícia. E ele chega a uma conclusão: olha, a sabedoria é muito melhor do que a insensatez, porque a sabedoria é luz, a insensatez é treva. Mas ele chegou também a uma outra conclusão: o saber demais não é uma coisa boa. E a estupidez também não é. Porque tanto o sábio quanto o estúpido, quando aquela pessoa que não mede as consequências da sua vida, vive de forma que não pensa no que faz e no que fala, tanto um quanto o outro eles morrem. E as suas obras, com o tempo, são esquecidas, diz o pregador. E olha que interessante, ele acaba botando na mesma balança o sábio e o insensato, porque os dois morrem. E é verdade, os dois morrem. Então ele busca na pesquisa, na análise da sabedoria e da insensatez, um motivo
para a vida. Será que viver... boa noite, amor. Será que viver sabiamente é melhor do que viver... O que é melhor? Viver sabiamente ou viver dissolutamente? Então ele teve essa oportunidade de experimentar as duas coisas. E ele viu que a sabedoria é como a luz e a insensatez como trevas. E ele viu que viver sabiamente é melhor, mas que no final os dois também são vaidade. Andar nessa busca frenética das coisas o levou a Salomão a também experimentar uma terceira realidade. Ele se embrenhou no trabalho, ele se focou no trabalho, ele já não estava mais focado nos prazeres, ele não estava mais focado na sabedoria, então ele se enfurnou no trabalho. Então, o trabalho que ele diz aqui, no versículo 18 ao 26, depois você pode ler, é um trabalho intenso, é um trabalho cansativo, é um trabalho duro. Ele construiu, ele começou a se voltar para o dinheiro mesmo, para a conquista, para o ganho. E ele trabalhava duro. E no final das contas, o que aconteceu? A sua riqueza foi multiplicada. Mas imagine uma pessoa que era altamente sábia e por isso, acredito, parte dessa sabedoria foi que ele quis experimentar. Ele teve essa oportunidade. E ele experimentou também o trabalho. Então aqui no verso 18 diz: também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o meu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Ou seja, ele trabalhou tanto que no final da sua vida, depois que ele morresse, não ia levar nada com ele. É tudo que a gente costuma falar, né? Principalmente em enterros, né? Fulano não leva nada, né? Da vida, enfim. Versículo 19: e quem pode dizer que será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre o ganho e as minhas fadigas, e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então, esse rei, esse sábio, ele teve a oportunidade de trabalhar duro e teve realizações e conseguiu seus objetivos. A riqueza de Salomão foi multiplicada também pelo trabalho das suas mãos. E ele, no final das coisas, diz que isso também é vaidade. Então, resumindo, os prazeres da carne e as conquistas, a sabedoria e também a insensatez e o seu trabalho duro não o levaram à realidade da sua vida, não levaram na verdade, a um porquê. E é por isso que às vezes há respostas dos porquês, na verdade. É por isso que às vezes a gente fica correndo atrás das coisas e não encontra felicidade nelas. E não encontra satisfação nelas. Muitas são as pessoas que dizem: eu preciso dar um norte, um rumo à minha vida. Muitas são as pessoas que dizem: eu não acho sentido para a vida. Não acha sentido para a vida porque busca a vida aonde não tem vida. Busca a vida aonde ela não está. Então, Salomão chega a essa conclusão. Isso aqui é canseira. Isso é correr atrás do vento.
A vida não está nessas coisas, ela não está no prazer nos prazeres mundanos, ela não está na sabedoria, no buscar o conhecimento. Muitas vezes nós cometemos erros na nossa vida. Muitos, inclusive nós, crentes, muitas vezes valorizamos as pessoas que estudam demais. Mas às vezes o muito estudo afasta esta pessoa de Deus. Eu tenho um primo de consideração, que ele estudava muito. E estuda muito até hoje. Tem grandes realizações na vida. Mas antes ele era um cristão. Agora ele está longe de Deus. Ele se afastou. Hoje ele mora num grande apartamento na zona sul do Rio de Janeiro, vive de maneira tranquila, é uma pessoa que financeiramente está resolvida, profissionalmente resolvida, mas espiritualmente. Conheço uma outra história também, de uma pessoa que se dedicava muito ao trabalho, montou uma loja de material de construção, pertencia a uma igreja congregacional em Mauá, e de repente esse homem começou a não ir mais à igreja, porque abria domingo para trabalhar, e ele acabou se afastando. A sua loja hoje é um sucesso. É uma das maiores lojas daquela localidade. Mas e sua vida espiritual? Então, às vezes, nós elogiamos, que bom que ele estuda, que bom que ele está buscando alguma coisa para ele. Sim, é bom, mas é bom até que ponto? Ganhar, conseguir conquistar é uma coisa importante, mas mais importante é temer a Deus. Mais importante do que conquistar é estar perto do seu Criador. Mais importante do que o dinheiro e do que a fama e do que as conquistas, mais importante do que todas essas coisas é temer a Deus. Tudo no final era vaidade. E também eu quero dizer uma coisa, muito se ouve falar nisso no Brasil. A solução para o Brasil é a educação. Não é. A educação não é a solução para ninguém. O muito estudar ou uma educação de qualidade não resolve a situação da miserabilidade humana. Ela pode melhorar a situação do homem, ela pode dar conhecimento ao homem, ela pode fazer com que o homem consiga sair de uma situação às vezes difícil, mas ela não resolve a situação existencial e espiritual humana. A educação é uma ferramenta para que você use e ela te dê uma conquista, mas só quem consegue resolver o problema existencial do homem é Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Se educação fosse uma prova de que o homem iria mudar, não existiriam colarinhos brancos. Homens que estudam nas melhores escolas do mundo inteiro, não só do Brasil, mas do mundo, e aprendem a fazer o que é mal diante de Deus. Os políticos educam os seus filhos nos melhores colégios do mundo. E muitos desses filhos entram para a política e depois começam a roubar. Então, educação de qualidade não resolve o problema existencial, não resolve o problema espiritual do homem, não vai resolver os problemas do Brasil. O Brasil tem uma grande verba para a educação.
O Brasil tem uma grande verba que o governo destina para a educação. Não é dinheiro que resolve o problema. É o temor a Deus que resolve o problema. É o crer em Jesus e a mudança de atitude do ser humano que resolve o problema. E essa mudança de atitude não vem de nós. Essa mudança de atitude vem de Deus. É de Deus, é do trono de Deus, é o Espírito Santo que faz mudar, é Ele que faz transformar a gente. E às vezes a gente é duro de transformar, às vezes a gente quer buscar mesmo, ouvindo de Deus, quer buscar nos prazeres do mundo, quer buscar na sabedoria humana, quer buscar no trabalho essas respostas. E essas respostas não estão nessas coisas, elas estão em Cristo. Elas estão em Deus. Mas eu queria também falar uma coisa. A vida destes pensadores era muito dinâmica. Era extremamente dinâmica. E ele começou a ver o movimento das coisas, o movimento das coisas, das mudanças e nuances da vida humana. E percebeu que existe um tempo para tudo. E percebeu que as coisas, elas têm movimento. Você não está aqui à toa. Você está aqui porque Deus quer que você se movimente. Mas um movimento espiritual. Um movimento... o ser humano ele tem que se movimentar. O ser humano ele precisa de movimento. Porque há tempo para tudo debaixo do sol. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de plantar, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Aí ele começa a dinâmica do movimento do ser humano e das coisas à nossa volta. E ele percebe que tudo é dinâmico, a gente não pode ficar parado. Deus está convidando você a colocar dinâmica na sua vida, dínamos, Jesus na sua vida, dá todo um outro dinamismo. E a vida da gente é movimentada, ela tem movimento, ela tem mudança. Ora, olha que mudança, uma hora você tem que nascer, outra hora você tem que morrer. E isso é uma mudança drástica na vida de alguém. Sair da segurança do ventre da mãe para a insegurança do mundo. Onde talvez essa pessoa busque nessas coisas que a gente citou hoje a razão da sua vida. E depois vai morrer sem a verdadeira razão da vida, que é Deus. Que é Jesus Cristo, nosso Criador. Então, olha que mudança. Olha que mudança do nascimento à morte, quantas coisas mudam. Quanta coisa muda quando você joga, quanto dinamismo, quanto dínamos, quantas coisas acontecem quando você joga uma semente na terra. Essa semente, ela é estourada, ela morre, como Jesus Cristo disse, para nascer uma árvore a semente tem que morrer. Então a semente já é jogada, ela já não é mais uma semente, ela estoura e ali vira uma raiz, ali vira um pequeno broto. Olha quantas mudanças, a dor da semente que se arrebentou. Para virar uma árvore, a semente morre. Eu queria te dizer que o mundo é dinâmico. É dinâmico porque além da semente que virou uma planta, vai ter o dia da cega. Vai ter um dia da colheita em que essa planta vai virar um cereal. Se for um trigo, se for um arroz, se for um feijão.
Há tempo de matar e tempo de curar. Nós estamos passando por um tempo onde muitas pessoas estão morrendo. E nós estamos enfurnados em casa, retirados em casa, evitando sair para não ficar doente. Então há tempo de matar, há tempo de morrer. E há tempo de curar. Quantas pessoas também foram curadas nessa pandemia? Eu fui curado. Há tempo de derribar. Há tempo de edificar. Mas eu não estou falando só de prédios, de corações. Existe o tempo em que Deus vai derrubar os corações. Existe um tempo que Deus derruba o coração de alguém. Existe o tempo que o Espírito Santo faz com que ele reconheça o seu pecado. Então o seu coração é destruído, é dizimado e não resta pedra sobre pedra de um coração que era endurecido. E esse coração foi destruído. Então há tempo de destruir e há tempo também de edificar um coração de carne. Um coração sensível, um coração perceptivo das coisas de Deus. Existe o tempo de se destruir, existe o tempo de se edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Ontem eu fui num sepultamento de uma pessoa muito querida da nossa família, uma musicista exemplar, uma pessoa de Deus, uma serva que nos trazia alegria através da música. E ela se foi. Então ontem nós pranteamos. Foi um dos, não sei se eu posso dizer isso, mas foi um dos sepultamentos mais bonitos que eu já vi. Com violino, com teclado, com coral. A igreja em peso. No cemitério de Mesquita, Jardim da Saudade, com uma pregação, com palavras, não houve uma pregação, mas houve uma palavra de alguns pastores maravilhosos. E ali eu chorei, porque foi tempo de chorar. E é tempo também, existe o tempo de saltar de alegria. Então a vida é dinâmica, a vida é cíclica, essas coisas acontecem, às vezes você chora, às vezes você salta de felicidade, salta de alegria. E às vezes a pessoa, eu não sou feliz, porque eu não tenho uma situação financeira boa, porque eu sou sozinho, ou não casei ainda, ou então eu casei e não estou vivendo bem com meu cônjuge. Mas existe, olhe a sua vida inteira, analise tudo o que aconteceu na sua vida e vezes quantos saltos de alegria você também já deu. Hoje pode estar ruim, hoje você pode estar desempregado, hoje você pode estar buscando a realização de algum objetivo. Eu, por exemplo, estou estudando para a prova de novembro. Eu estou com um objetivo, é tempo de estudar, é tempo de me preparar. Então tem alguns, principalmente quando eu acordo cedo, eu venho e escrevo aqui, estudo um pouco, e todo dia eu estudo um pouquinho. Principalmente na parte de manhã, que eu acordo, não tenho sono, aí desço, venho estudar. Depois não, eu vou para a minha caminhada, que eu também estou com o objetivo de emagrecer. Então existe tempo para tudo. Estou caminhando, estou fazendo dieta, estou fazendo meus exercícios. Vai demorar, eu sei, mas eu estou fazendo, eu quero. Então, tudo existe um tempo, a vida é dinâmica. Existe tempo, aí por aí vai. E a gente tem que entender que essa dinâmica, Salomão observou que
Isso tudo é vida. E essa vida que Deus quer para a gente. Deus nos colocou neste mundo para fazer a diferença, para ter uma vida dinâmica. Existe movimento, existe a dinâmica da vida. Outro pensador mais atual disse o seguinte: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa. Preste atenção. Insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Quem disse isso foi Albert Einstein. Ah, vamos pedalar sim. Comprei uma bicicleta, hein? Vamos lá. Lau tá me chamando a pedalar. Vou sim. Então, gente, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, como eu espero ter resultado diferente? Como as coisas vão se mover na minha vida? Se eu continuar deitado, se eu continuar descansando, se eu continuar me alimentando mal, se eu continuar fazendo as coisas que eu não tenho que fazer, eu vou continuar engordando. Se eu não me preparar, eu posso até não passar, me preparando, chegar na hora, ficar nervoso, me dar um branco e eu não passar na prova. Mas se eu estudar, a chance de eu passar nessa prova, com a graça de Deus e a misericórdia do nosso Pai, é maior. Mas se a gente ficar sentado e não mudar, e não fizer nada, e não tornar a nossa vida dinâmica, e não pregar o Evangelho, e não falar para as pessoas que estão para o nosso próximo da chance que ele tem de salvar-se do inferno, ele vai para o inferno. Se nós não tivermos uma igreja unida, o Senhor não vai acrescentar os salvos à nossa igreja. Se nós tivermos a mesma posição na nossa vida, nada vai mudar. Tudo vai permanecer a mesma coisa. Porque para tudo há um tempo. E é tempo de guerra. Agora é um tempo de guerra. Perceba que as hostes espirituais estão se movimentando. Mas não é uma guerra contra a China, não é uma guerra contra o comunismo, ou contra o nazifascismo, ou contra a direita ou a esquerda. Não tem nada disso. A guerra é espiritual. Nós estamos em um momento de final dos tempos. As coisas estão desenrolando para o fim. É o tempo da chegada. É a linha de chegada. Estamos em um momento ímpar da história. Percebam que se os discípulos, se os apóstolos estavam juntos de Jesus, e aquele tempo foi o ápice, percebam que dentro dessa linha do tempo nós estamos também vivendo um momento todo especial. Um momento em que o Senhor Jesus vai buscar a sua igreja. Um momento em que, um tempo em que os nossos pés não estarão mais presos ao chão e as leis da gravidade não vão mais atuar nos nossos corpos. E os que tiverem morrido, como a minha prima, a nossa prima da Sheila, minha prima de consideração, uma prima da família, ela ressuscitará. E ela, num piscar de olho, primeiro vai encontrar com Jesus, depois só somos nós os vivos, se estivermos vivos nesse dia. Mas o importante é que a gente entenda que o tempo passa. E a gente vai ficando velho.
E a gente vai vendo as coisas passando. E se não fizermos alguma coisa agora para mudar a situação do mundo, o nosso tempo vai passar. Salomão teve um legado e passou esse legado para a gente. E depois de ver Salomão experimentar os prazeres, a busca do conhecimento, a busca da realização profissional, eu vejo no seu comentário final a lição mais valiosa de todas, que está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. E de tudo que se tem ouvido, de todas essas coisas que se tem ouvido, de tudo que eu já falei para vocês, de tudo que eu ensinei para vocês, de tudo que eu experimentei, só para dizer para vocês como é. A suma dessas coisas todas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Isso é dever, temer a Deus, obedecer o seu filho. O que é temer a Deus? É crer em Jesus e obedecer as palavras de Jesus. Então, viva com intensidade, mas viva com Cristo. Busque as suas realizações, a gente tem que continuar vivendo até a volta dele. Eu não sei quanto tempo a gente vai poder plantar e colher. Em quanto tempo nós cristãos vamos poder comprar e vender. Quanto tempo nós vamos ter para juntar dinheiro para a aposentadoria. Quanto tempo a gente vai ter para receber a aposentadoria. Eu não sei se vai ter dinheiro, se dinheiro em espécie vai existir. Eu acho que não. Ele vai substituir. Vai ser substituído. Mas por enquanto Deus nos permitir, curta a sua família, viva com intensidade, erre, acerte, tente, estude, realize, tente. Paulo fala, mas tudo isso com moderação. Tudo isso com sabedoria. A gente não precisa mais, a gente já sabe que os prazeres do mundo não são suficientes. A gente já sabe que a busca incessante pelo trabalho também não nos traz felicidade. O dinheiro exacerbado não traz felicidade. Eu conheço muita gente rica que não é feliz. Façamos tudo com amor e temamos a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu já falei isso, mas vou repetir. Vamos divulgar o Evangelho, abandonando as amarras do pecado e do mundo que nos afasta da presença de Deus. Deus quer que você viva, que eu viva, que nós vivamos. E só tem vida quem tem Jesus. Quem não tem Jesus já nasceu morto. Infelizmente. Quem tem Jesus, está vivo e vive eternamente. Mas quem tem consciência e não crê em Jesus, já está morto. Que Deus possa fazer com que você fique com essa palavra de ânimo e essa palavra de choque de realidade. Que o rei Salomão nos deixou.
ele cometeu muitos erros. Não sabemos e não nos cabe julgar o seu destino, como não devemos julgar o destino de ninguém. Mas, enquanto estivermos vivos, temos que fazer a diferença no destino de alguém. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra tão rica, Senhor, que é a palavra de Deus, aquela que nos traz o conhecimento, nos traz a revelação, nos traz alegria, nos traz respostas existenciais. Pai, que o Senhor possa estar com cada um de nós, nos dando força nesses dias maus, para continuarmos a nossa vida, mas sem esquecer que o Teu Evangelho tem que vir em primeiro lugar, que a Tua palavra tem que estar constantemente em nossos corações e em nossa boca. Senhor, a tempo e a fora de tempo, pregando o Evangelho a toda criatura. Senhor, que nós possamos, a começar em mim, Pai, fazer diferença na vida de alguém. Senhor, ter uma palavra mansa, ter uma palavra boa, ter uma palavra de sabedoria. Senhor, nos enche do Teu Espírito Santo, porque a nossa mente não é capaz de elaborar as palavras certas a serem faladas. Senhor, fala conosco, Pai. Fala através de nós, que sejamos veículos de comunicação deste mundo tenebroso e que o Senhor, através de nós, arranque do império das trevas as almas perdidas e traga para o reino do Filho, do seu amor, que é Jesus. Senhor, fica com os meus irmãos, cura os enfermos, que nós possamos entender que há tempo, há dinâmica no céu e na terra. Senhor, aqui nós vivemos, nós crescemos, nós nos adoecemos, nós curamos, nós vivemos e nós morremos. Mas enquanto estivermos aqui, que sejamos firmes e constantes, sejamos abundantes na obra do Senhor, sabendo que receberemos a recompensa desta obra, porque Ele sabe recompensar e o nosso trabalho não é vão no Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Abençoa as nossas famílias, nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Aline, Deus abençoe. Gleidson, todo o pessoal aí que eu não vou lembrar, talvez, deixa eu ver aqui quem está aqui, para dar Marta, Lau, Kátia, Evaristo, Maria Madalena Oliveira, Deus abençoe, meu amigo Gleidson, e todos os outros, né? Edilci Andrade, e quem mais? Minha esposa Sheila, claro. Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam ter uma noite abençoada, tá? Deus abençoe, que Ele possa enriquecer a gente de sabedoria, mas sem esquecer que essa verdadeira sabedoria é o temor do Senhor, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.